conhece os benzodiazepínicos? Talvez esse nome não, mas você deve conhecer medicamentos como clonazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam, remédios que são considerados tarja preta, que são medicamentos que têm a sua receita retida. E olha uma informação importante antes de eu descrever mais sobre eles nesse vídeo. Cerca de 2% da população mundial faz uso desse medicamento e que desde 1970 é a classe mais prescrita de remédios psiquiátricos no mundo. E eu vou falar no vídeo de hoje como eles funcionam, o mecanismo de ação, para que eles servem, seus principais efeitos colaterais, seus riscos, então dá um parecer global sobre eles como classe em si. E nos próximos vídeos eu também falarei um pouco especificamente de cada um, especialmente no que as pessoas mais se preocupam, que são os sintomas de abstinência que esses remédios podem dar. Mas vamos lá. Então, qual que é o mecanismo de ação? Por que essa classe chama benzodiazepina? Porque existe uma estrutura química chamada benzodiazepina. Essa estrutura dá a característica dessas moléculas que elas agem num receptor do nosso corpo chamado GABA, G-A-B-A. O GABA é um receptor e neurotransmissor inibitório. Significa que ele inibe as nossas funções corporais. Existe no corpo o glutamato, que ele é ativador, e existe o GABA, que é inibidor. E essa inibição gerada pelo GABA faz com que a pessoa entre em um estado anticonvulsivo, então ela diminui a convulsão, ela consegue se acalmar, diminuir irritabilidade, diminuir a ansiedade, diminuir pensamentos ruminativos, diminuir tensão muscular, inclusive gerar relaxamento. Por conta dessa estrutura, esses medicamentos foram criados justamente pensando em quadros de ansiedade, quadros convulsivos. Então, as principais indicações dessa classe de remédios são para transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, crises de pânico e crise de ansiedade. Por exemplo, é muito comum as pessoas usarem o clonazepam ou o alprazolam durante uma crise de pânico. Quem nunca ouviu falar assim, nossa, durante uma crise eu coloco um Rivotril sublingual, que é o nome de referência do remédio, né? Coloco um Rivotril sublingual para acalmar, ou coloco um frontal para me acalmar, que são medicamentos que ajudam a tirar rapidamente dessa crise por conta do seu mecanismo de ação. Então, são medicamentos que ajudam muito no tratamento de ansiedade. Durante muito tempo havia certa indicação clínica para insônia, então ainda são muito prescritos para insônia, embora só 2 deles de fato os guidelines reconheçam como necessários para tratamento de insônia, grande parte, embora seja usado, não é mais tão recomendado. Mas também ajuda pessoas com uma depressão irritável, uma depressão ansiosa, pessoas que estão em convulsão. Se você chega num episódio convulsivo, muitas vezes te dão um diazepam endovenoso para te tirar dessa crise de convulsão. São medicamentos usados para sedação durante procedimentos, como a colonoscopia, como a endoscopia, por exemplo. São remédios usados para pessoas com dependência química que chegam em abstinência do uso de álcool. E aí você vai tratando essa abstinência também com o uso de benzodiazepínicos. Então, se você parar para pensar, é muito utilizado em remédios em áreas da neurologia e da psiquiatria por conta desse grande rol de indicações clínicas, certo? Tá, dito isso, doutor, devo me preocupar com esses medicamentos? O que esses remédios têm de efeitos colaterais? Então, os principais efeitos colaterais dessa classe são a dependência. Não à toa, a tarja desse remédio é uma tarja preta, justamente pelo risco de dependência, pelo risco de abstinência, pelo risco de sedação. Então, se você, por exemplo, toma esse medicamento e pega o carro, você corre o risco de bater seu carro. Se você usa máquina, vai trabalhar com máquinas na sua empresa, por exemplo, e acaba de fazer uso desse medicamento, ele pode atrapalhar você e atrapalhar a sua segurança durante o trabalho. Então, gera essa sedação, gera o risco de quedas e a pessoa acaba se machucando. Fora isso, a pessoa também, ela pode, durante o uso, por conta da sedação, por conta dessa letargia, desse cansaço que são efeitos colaterais, a pessoa corre risco de quedas. Então, às vezes, ela, se for um idoso, por exemplo, tomar esse medicamento, acaba aumentando o risco de queda e suas posteriores consequências. Então, é um medicamento que classe de medicamento que precisa de certo cuidado. Precisa, então, sendo um uso correto, regular e sempre sob acompanhamento. E aí, aqui vai meu alerta. Eu entendo que há muita gente que tem tomado esse remédio sem um acompanhamento devido. Digo isso porque na prática clínica, outros psiquiatras, neurologistas, a gente vê muita gente que vai pegando esse remédio sem necessariamente fazer um acompanhamento adequado. E isso não é legal, porque você tem todos esses efeitos, inclusive a dependência como um problema. Então, muita atenção, não façam uso desse remédio sem controle,
E se você tem usado com frequência, pergunte ao seu médico se há necessidade da sua continuidade. Porque são remédios que hoje, teoricamente, a gente, em grande parte dos casos, a gente pede para tomar um período autolimitado de tempo, não a longo prazo. Existem também alguns estudos que falaram da evidência de demência em pessoas que usam esse medicamento, mas até o momento ainda é controverso, porque alguns estudos dizem que sim, outros que não. Atualmente, o que é falado é evita-se o remédio a longo prazo pelo potencial risco de demência, mas que isso realmente não está claro ainda. E há também, finalmente, há sintomas de abstinência. Então, se você tem feito o uso desse medicamento e subitamente separa ele, você pode ter efeitos colaterais como vertigem, a tontura, dor de cabeça, náusea, vômito, mal-estar, sonolência, insônia, irritabilidade, dor de barriga, entre outros. Aliás, se você tem sintomas de abstinência de algum benzodiazepínico, manda mensagem lá no direct no Instagram, falando qual é o remédio que você toma e, de repente, falando que você gostaria de um vídeo sobre esse remédio especificamente, falando dos sintomas de abstinência, porque eu posso fazer um vídeo especificamente para você. Aproveita também, já curte e se inscreve aqui no canal também, para ajudar a mais pessoas pegarem essa informação que é muito importante, tá bom? Bem, então, em relação às indicações, efeitos colaterais, mecanismos de ação, é isso. E eu vou só separar para vocês, vou passar uma listinha que eu tenho anotado aqui, para vocês, quais são aqueles de meia-vida curta, média e longa. O que significa? Quando a gente fala de remédio de meia-vida curta, é que quando você toma esses medicamentos, ele fica pouco tempo no corpo. Então, às vezes, você precisa tomar em mais doses ao dia. Qual o risco disso? Risco de dependência. Se você toma, e aí tem o remédio de meia-vida longa, que normalmente vai em torno aí de 18 a 24 horas, durando cerca de um dia, e tem aqueles de meia-vida que é mais longa ainda, que duram às vezes mais do que 24 horas. Então, vou passar a lista aqui para vocês, que eu tenho anotadinho. Então, os de meia-vida curta são o midazolam, por exemplo. Midazolam é um medicamento usado muito em endoscopia. Por que endoscopia? Porque você quer uma sedação rápida, um relaxamento rápido, e aí você quer que a pessoa acorde um tempo relativamente curto, algumas horas depois. Então, o midazolam é de meia-vida curta. Tem também o triazolam, o nitrazepam, o estazolam e o lorazepam. Lorazepam é um que é usado muito para alcoólatras, para alcoolistas, porque ele não passa pelo fígado, então ele é mais protetivo para essa população. Existem os de meia-vida intermediária, que é o alprazolam, que são os mais famosos, inclusive. O alprazolam, o clobazam, o bromazepam, o clonazepam, o lorazepam que eu falei da meia-vida curta, ele também tem um aspecto que ele está entre ação curta e intermediária, então também daria para citá-lo, tá? Mas normalmente é uma meia-vida um pouco mais curta, e o oxazepam, muito pouco achado no Brasil. E temos dos de meia-vida longa, esses que ficam muito mais horas, mais que um dia no corpo. Temos aí o cloxazolam, o diazepam, muito famoso, usado, por exemplo, para quem está em abstinência de álcool, o flurazepam, e um que você não encontra basicamente no Brasil, que é o clozapam, tá bom? Esses são os medicamentos. Se você toma algum deles, especificamente quer um vídeo sobre, me manda direct ou deixa aqui nos comentários também, que eu vou preparar um vídeo para te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado e fica até o nosso próximo vídeo.